pontos chaves para uma empresa é a gestão tributária. Mesmo a carga tributária brasileira sendo pesada, ao contrário do que muitas pessoas pensam, burlar o sistema de regras e leis não aumentará o lucro. Nós vamos conversar com o contador e consultor empresarial Marcos Koch sobre sistemas de tributação empresarial para tirar algumas dúvidas com relação a esse tema tão delicado e que requer muita atenção dos empresários. No Empresas S.A. de hoje também teremos uma especialista falando sobre organização de eventos. Hoje em dia as empresas procuram, acima de tudo, mostrar os seus diferenciais, solidificar as suas marcas. Uma das maneiras de fazer isso é com a realização de eventos. E para que o seu seja um sucesso, trouxemos a Amanda Barbosa, que vai dar dicas muito interessantes e contar alguns segredinhos dessa área cheia de detalhes. Empresas S.A. está no ar e será um prazer ter a sua companhia. A partir de 1º de abril, as notas fiscais eletrônicas deverão ser emitidas em arquivo XML versão 2.0. Todas as empresas, sem exceção, deverão emitir a nota fiscal eletrônica nas operações destinadas à administração pública direta ou indireta. Para se credenciar a emitir a nota fiscal eletrônica, acesse www.cefaz.to.gov.br. Mais informações pelo fone 3218-2358. Secretaria da Fazenda, Governo do Tocantins. Oi, sou eu de novo. Adivinha? Lembra do IPVA do seu carro. Placas com final 5 e 6 vencem agora, dia 15 de abril. E você pode dividir em até 4 vezes, mas se pagar à vista, ganha 10% de desconto. O boleto somente nas agências de atendimento da Cefaz ou pela internet. IPVA 2011. Você ganha desconto, o Estado ganha investimento. Governo do Tocantins. Para você que ainda não conhece a versão online do Empresas S.A., eu quero fazer um convite. Acesse o nosso portal www.empresassa.com.br. Lá você terá acesso a diversas matérias, artigos, calendário de eventos, sugestões de livros, filmes, dicas e muita informação. Além de tudo isso, você tem acesso aos vídeos que são passados aqui no programa. Se você viu uma matéria que gostou ou quer indicar para um amigo, ou mesmo passá-lo na sua empresa para os seus colaboradores, entre na nossa página e acesse os nossos vídeos. Você pode falar conosco através do link Contato no site. Se preferir, pode mandar o seu comentário, sua pergunta através do e-mail ou pelo Twitter. Portanto, acesse e navegue à vontade. A sua participação é muito bem-vinda. A quantidade de impostos federais, estaduais e municipais que as empresas brasileiras pagam é assustadora e confusa. No meio de tantas siglas e números, o que muitas vezes acontece é que alguma coisa ou fica para trás ou é paga a mais. Se você acha que isso não acontece, está enganado. Essa é uma realidade, daí a importância de um profissional qualificado para cuidar dessa área na sua empresa. E hoje estamos aqui com Marcos Koch, que é contador e consultor empresarial e que vai desmistificar um pouco esse tema tão complexo. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado. Quais são os principais regimes de tributação? Os regimes de tributação nas empresas brasileiras estão divididos conforme o seu faturamento e o seu ramo de atividade, basicamente. Eles estão divididos em empresas do lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. E para as pequenas empresas é o sistema simples. Certo. E quais as principais diferenças entre eles, entre esses sistemas? O sistema simples é um sistema que visa até incentivar o pequeno empresário e ele tem num só recolhimento todos os tributos federais, enquanto que o lucro presumido e o lucro real, que são outros dois sistemas opcionais,
eles têm uma tributação, são tributados para empresas, são tributos utilizados para empresas maiores, acima de R$ 2.400.000 por ano de faturamento. E quando que a empresa deve optar pelo regime tributário? Logo no início da empresa, toda empresa tem que fazer uma opção. Mesmo o empresário, às vezes, dizendo, eu não fiz uma opção por um sistema ou por outro, o contador, o empresário contábil, vai fazer uma opção. A nível de Palmas, por exemplo, em Palmas nós temos a grande quantidade das empresas sendo tributadas pelo sistema simples. Um percentual menor pelo lucro presumido e um percentual menor ainda pelo lucro real. Certo. E quais fatores devem ser levados em consideração, no caso, para a escolha desses regimes, para uma empresa que ainda não abriu? Ela está abrindo as portas agora. Essa é uma pergunta muito interessante, muito importante, porque o empresário deve conversar com o seu consultor contábil, consultor tributário e identificar quais os ramos de atividade que ele quer trabalhar, em quais os ramos de atividade que ele quer trabalhar. E também qual a previsão de faturamento que ele tem dentro desses ramos. Com base nesses fatores, o consultor tributário vai conseguir ajudá-lo, vai conseguir posicioná-lo de uma forma mais adequada. E essa previsão de faturamento, ela entra dentro do plano de negócios? Com certeza. O plano de negócios faz parte de uma prévia que o empresário deve ter sobre mercado, sobre faturamento e tudo mais. E dentro disso ele vai levantar, quando chegar nos custos, ele vai precisar saber quanto que vai pagar de imposto. Então ele precisa fazer uma perspectiva de qual o faturamento que ele espera atingir. Existe diferença entre os impostos pagos pela indústria, pelo comércio e pelos prestadores de serviços? Sim, com certeza. A indústria está mais voltada ao IPI, são impostos do imposto de produtos industrializados. O comércio tem o ICMS como forte, como diferencial, e os prestadores de serviço têm o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Além desses impostos, se eles estiverem enquadrados no Simples, eles recolhem todo o Simples, e se não tiverem, eles vão recolher ainda PIS, COFINS e Contribuição Social e Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Nossa, é muita coisa, né? É bastante coisa. Quanto mais ou menos uma empresa gasta? Pode ser em porcentagem, só com impostos? Depende muito, como a gente como eu acabei de lhe falar, qual o ramo de atividade, qual o setor que ela atua, qual o faturamento. O que nós podemos verificar é que, em matéria de carga tributária, eu acho que é isso que interessa nessa pergunta, nós estamos chegando quase a 40% do PIB brasileiro. Nessa última segunda-feira, o poder público brasileiro atingiu a cobrança de 800 bilhões de reais de impostos. Isso está no impostômetro, que foi um método de cálculo que é um contador de quanto nós pagamos de imposto, que encontra-se na Avenida Paulista. E na última segunda-feira eu estive acessando para verificar o quanto é que a gente está gastando, quanto que os brasileiros estão pagando. E na última segunda-feira chegou a 800 bilhões de reais. Então, para você ter uma ideia de quanto de impostos nós estamos pagando. Realmente é muito alto. E agora vamos para uma pergunta um pouco mais prática, com relação ao imposto de renda. Sim. A empresa, no final do ano, ela vai fazer a divisão de lucros entre os sócios. Ok. Incide algum imposto em cima disso ou ela vai pagando conforme ela for emitindo as notas? A distribuição de lucros, observado alguns critérios, como, por exemplo, não ter débitos com Receita Federal ou com INSS e não ter débitos fiscais. Se a empresa não tiver débitos fiscais, ela pode fazer uma distribuição de lucros sem tributação. Não existe tributação. Até 88, nós tínhamos uma tributação de 15% sobre esses lucros. A partir de então, não é mais cobrado nenhum tributo em cima da distribuição de lucros. Certo. E só para esclarecer, você disse várias vezes aqui agora sobre o lucro presumido, o lucro real. Sim. Qual é a diferença entre eles? O lucro presumido é um percentual fixo que o governo estabelece sobre o faturamento. Dependendo do faturamento da empresa e dependendo da atividade dela, o empresário vai pagar um percentual fixo sobre o faturamento, independente se ele tiver lucro ou prejuízo. A base de cálculo é o faturamento. Já o lucro real leva em consideração o lucro efetivamente ganho, ou seja, se caso o empresário tiver prejuízo,
ele não vai pagar imposto de renda e contribuição social. Só que a gente alerta que a documentação, principalmente nós trabalhamos há mais de 20 anos no Tocantins, a documentação para provar esse prejuízo tem que ser idônea e hábil. Quer dizer, eu não posso levar um recibinho qualquer, alguma coisa, e dizer, olha, contabilize como despesa, uma despesa que eu tive. Não, tem que ser documentação idônea para poder, tem que ser uma nota fiscal, um recibo de uma pessoa física e assim por diante. Você tocou num ponto interessante, recibo. O recibo, ele vale para a prestação de contas das empresas? O recibo, ele depende da situação. Se for emitido por uma pessoa física, ele tem valor. Em cima disso, a empresa daí tem que observar uma situação chamada que é a tabela progressiva do imposto de renda. Então, se a empresa for contratar uma pessoa, tem que observar isso aí. Aí tem a validade. E também tem que tem que pagar o INSS sobre isso. Agora, o recibo não vale quando emitido por uma pessoa jurídica. Ele não tem validade. Agora, um outro assunto dentro desse universo da tributação ICMS. Sim. Nós recebemos algumas dúvidas com relação a produto produzido dentro do Tocantins, vendido fora, quando é comprado fora e vendido aqui, ou quando é comprado e vendido todo aqui. Você pode explicar essa diferença para a gente? O que acontece? Quando um produto é comprado fora do estado, ele vem com um crédito de ICMS. Se ele for comprado na região sul e sudeste, ele vem com 7% de crédito. Se ele é comprado da região centro-oeste, norte ou nordeste, ele vem com 12% de crédito. Quando ele é vendido dentro do estado do Tocantins, ele é vendido com uma alíquota de 17%. Então, esse jogo de créditos e débitos que é feito mensalmente pela contabilidade para identificar quanto é que o contribuinte tem que pagar de ICMS ao final do mês. Então é válido dizer que um bom planejamento tributário pode trazer economia para as empresas? Com certeza. Eu entendo que um planejamento tributário é fundamental para que a empresa pague corretamente os seus tributos. Verifique de que forma é que ela pode... Não estamos falando aqui de evasão. Evasão seria a sonegação. Estamos falando de elisão, ou seja, pagar de acordo com as possibilidades que a lei permite. Esse planejamento tributário é muito interessante que os empresários se dediquem nisso, conversem com o seu contador, entendeu? Ou busquem ajuda de mais algum profissional para que possa auxiliar para o pagamento correto dos tributos. Então, pegando uma carona nesse seu último comentário, quais os conselhos que você daria para os empresários? Eu entendo que o empresário deve procurar o seu consultor tributário, o seu contador, o seu advogado, para conversar sobre tributação. E dentro disso, expor de que forma poderíamos, em conjunto, buscar essa melhoria visando a redução da tributação. Às vezes é uma alteração societária, entendeu? Colocando outras pessoas, uma nova forma no contrato social. Tudo isso tem que ser verificado, tem que ser questionado, tem que ser conversado com o consultor tributário para que ele possa buscar algumas saídas, algumas lacunas que existem na legislação para que se atinja esse objetivo. Marcos, muito obrigado, então, por todos esses esclarecimentos sobre esse assunto. Eu agradeço a oportunidade. Que é complicado, né? Estou à disposição quando precisar. Muito obrigada. E você, ficou com alguma dúvida? Quer saber mais sobre esse assunto? Deixe seu comentário e suas perguntas no Twitter ou mande-nos um e-mail que teremos prazer em colocá-lo em contato com todos os especialistas que participam aqui do Empresas S.A. E daqui a pouquinho você vai conhecer um pouco mais sobre o universo da organização de eventos empresariais. Qual que melhor se adapta às suas necessidades? Você vai saber já já. Oi, sou eu de novo. Adivinha? Lembra do IPVA do seu carro. Placas com final 5 e 6 vencem agora, dia 15 de abril. E você pode dividir em até 4 vezes, mas se pagar à vista, ganha 10% de desconto. O boleto somente nas agências de atendimento da Cefaz ou pela internet. IPVA 2011. Você ganha desconto, o Estado ganha investimento. Governo do Tocantins. Eu sou Marcos Koch,
e você está assistindo o programa Empresas S.A. Estar conectado com o mundo pode render bons negócios, informações e conhecimento. Notícias, artigos, dicas, vídeos. Fale com especialistas, troque experiências e muito mais. Acesse www.empresassa.com.br e entre num universo onde o empreendedorismo não tem limites. Para que seu evento seja bem sucedido, você precisa, antes de qualquer coisa, definir qual é o tipo que mais se adequa às suas necessidades. Mas para isso, você precisa saber quais são os mais comuns no meio empresarial. Para explicar as diferenças entre os eventos e contar alguns detalhes que fazem toda a diferença, vamos conversar com uma especialista que sabe tudo dessa área fascinante. Amanda Barbosa, é um prazer ter você aqui conosco. Amanda, quais são os principais tipos de eventos empresariais? Nós temos a reunião, cada um tem sua característica própria. Nós temos a reunião, a conferências, os congressos, os cursos, painel, mesa redonda, videoconferência, debate, assembleias e outros. Quer dizer, é uma lista imensa de eventos. E quais as principais diferenças entre eles? Por exemplo, existe diferença entre uma palestra e um congresso? Sim. E para o nosso meio, para o meio empresarial, os eventos mais comuns que nós temos é as reuniões, que é a base de qualquer outro evento. Aqui, por exemplo, nós estamos em um evento que é uma entrevista e é uma reunião, porque nós estamos reunidos mais de uma pessoa de acordo para discutir um assunto. Existe diferença entre os eventos que acontecem durante o dia e durante a noite? Existe alguma regra para se determinar isso? A data e o dia, o horário de um evento, sim. E é fundamental para o sucesso de um evento. Você tem que observar a data de acordo com as datas comemorativas, tanto nacional, internacional e regional, para não acontecer durante nenhum outro evento especial. Também durante os dias da semana. Segunda e sexta-feira a gente tem que respeitar essas datas, que é início e final de semana. Então realmente o público não é muito. Então é mais interessante realizar eventos terça, quarta e quinta-feira. Com relação ao horário, vai depender do tipo de evento. Se for um congresso, ele vai ser realizado o dia todo. Se for um jantar, ele vai ser sempre à noite. E assim por diante. Certo. E o que servir num evento? Por exemplo, vamos passar para a parte mais prática agora. Num coquetel, eu posso ter o coquetel de manhã, de tarde ou de noite, correto? Não, o coquetel ele é servido à noite, entre as 19 e as 21 horas, e ele é bem indicado para o meio empresarial. O coquetel a gente serve canapés, bebidas, e ele tem que ser rápido, né? Surgir, sorrir, servir e sumir. São as características de um coquetel. E durante o dia? Porque o que a gente mais vê é, vai ter um coquetel às 9 horas da manhã, um coquetel às 3 horas da tarde. É completamente errado, então. Sim. Pela manhã a gente serve um café da manhã, que é um horário bem sugestivo para apresentação de propostas, de novas ideias de uma empresa. Ele é servido de 7h30 até 8h30. Ele tem que ser servido antes e após tem que acontecer a apresentação. E se tiver alguma entrega de algum panfleto, ele tem que ser entregue na saída de um evento, que é o café da manhã. Nós temos o brunch, que ele é servido está sendo bem utilizado, das 10 às 2 horas, né, uma tendência agora. É uma mistura de café da manhã e almoço. Nós temos o tradicional almoço, o jantar, que ele é um pouco mais formal, e os happy hours. E quando servir ou não uma bebida alcoólica? A bebida alcoólica a gente serve ela à noite, nos coquetéis, no happy hours, nos jantares. Então, café da manhã de jeito nenhum, né? Às vezes acontece no almoço, mas depende do tipo de evento, do público e quem está oferecendo o almoço também. E o anfitrião? É correto o anfitrião sempre receber os convidados
Ou existem particularidades nos eventos onde são as recepcionistas que devem receber? Tem alguma regra? Sim, existe a regra. O anfitrião ele tem que receber sempre à porta da empresa ou no aeroporto uma autoridade que for superior ao cargo dele. Nas demais situações, as recepcionistas fazem esse papel. Quando que é imprescindível um mestre de cerimônias? Você tem que usar sempre o bom senso. Em uma reunião dentro de uma empresa de 5 pessoas, você não tem necessidade, porque o anfitrião pode conduzir o evento, né, a reunião. Mas se for um congresso, se for uma palestra, na qual ele não consegue conduzir, é muito interessante, o papel do mestre de cerimônias é fundamental. Então, o mestre de cerimônias, ele conduz um evento quando o evento é de maior porte. Isso, ele vai conduzir, ele vai harmonizar o cerimonial, o protocolo, ele vai orientar, ele vai garantir para o empresário um bom evento, uma boa condução, o ritmo da solenidade. Falando em protocolo, aí a gente entra já na questão das autoridades. Existe alguma lei, alguma coisa de precedência que rege a presença de uma autoridade? Sim, existe. Nós seguimos o decreto da Presidência da República, que nesse decreto, nós temos as normas do cerimonial público e a ordem geral das precedências. Então, como nós temos muitas autoridades nos nossos eventos empresariais, a gente utiliza esse mesmo decreto, essa mesma precedência. Caso acontece de ter vários diretores de uma mesma hierarquia dentro de uma empresa, nós vamos seguir ou a idade deles, né, durante uma composição de uma mesa, ou então vai seguir a data de posse naquele cargo daquela pessoa. Agora eu quero voltar para a prática. Convites. Com quanto tempo de antecedência os convites devem ser enviados? Se você for convidar alguém que vai compor a sua mesa, você tem que enviar com 30 dias de antecedência. Nesse caso, são já para eventos tipo palestras, congressos, seminários, eventos de maior porte. Isso. Nos outros eventos e quando exigir algum traje específico, recomenda-se enviar o convite com 30 dias de antecedência. Se você for ter o presidente da República no seu evento, você vai ter que fazer uma carta convite e depois enviar o convite também com 30 dias de antecedência. Essas são as exceções. Os demais a gente envia com 10 dias de antecedência. Na maioria dos casos é o que é utilizado no meio empresarial. E pode enviar o convite por e-mail? Pode, a gente está bem utilizando o envio do convite pelo e-mail. É um meio rápido, moderno, eletrônico, que está sendo uma tendência nossa. E as empresas têm que ligar para todos os convidados para confirmar a presença deles? Normalmente sim, mas nós colocamos, porque no corpo de um convite tem que ter quem convida, qual o evento, a data e o local, com o endereço. E aí a gente acrescenta algumas informações, que é o retorno, ou para retornar a confirmação por e-mail ou então por telefone. Quando isso não acontece, que é na maioria das vezes, aí nós temos que ter um apoio de pessoal para estar ligando para fazer essa confirmação. E você tocou num ponto interessante, o traje. Então, em alguns lugares a gente ouve, não é indelicado você falar o traje que a pessoa deve vestir. É indelicado mesmo ou tem que se colocar no convite? Tem que se colocar no convite o traje. Aqui no Tocantins, a gente utiliza, alguns eventos não colocam, né? E erroneamente a gente utiliza o traje esporte fino, né? Alguns autores não concordam porque não existe o esporte grosso, mas a gente vê muito isso, né? Então é questão cultural, mas é interessante colocar sim, tem que colocar o traje para não ter nenhum problema. Ok, Amanda, muito obrigada por esclarecer e contar esses segredinhos da organização de eventos. E se você quiser saber mais sobre eventos, como organizar o seu ou mesmo entrar em contato com a Amanda, mande um e-mail para contato@empresassa.com.br que colocaremos você em contato com ela. E ainda hoje vamos falar de mudança organizacional. Você está preparado para ela? Não saia daí que nós voltamos daqui a pouquinho. Mais uma vez, as chuvas trazem o fantasma da dengue. E o que não muda também é a forma de combater esse mal. Eliminar os criadouros evitando água parada.
e manter a vigilância em sua casa ou trabalho são as nossas principais armas nesse combate. Chega de vítimas. Quem tem que morrer é o mosquito. Tocantins contra a dengue. Secretaria da Saúde, Governo do Tocantins. Eu sou Amanda Barbosa, você está assistindo Empresas S.A. Estar conectado com o mundo pode render bons negócios, informações e conhecimento. Notícias, artigos, dicas, vídeos. Fale com especialistas, troque experiências e muito mais. Acesse www.empresassa.com.br e entre num universo onde o empreendedorismo não tem limites. As empresas que não acompanham as mudanças se deparam, mais cedo ou mais tarde, com alguma situação indesejada. E neste momento, a mudança é muito mais difícil, pois em vez de pequenas adequações constantes e simples, será necessário proceder com algo grande e complexo. Por isso, todas as empresas devem frequentemente questionar os seus processos, comportamentos e estratégias, tendo em mente o constante desenvolvimento de seus produtos, de seus colaboradores e da empresa como um todo. A mudança organizacional muitas vezes é necessária, mas quebrar um paradigma pode ser bastante complicado, principalmente quando sempre foi assim. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. O Empresas S.A. está terminando e foi muito bom ter a sua companhia. E lembre-se, se você perdeu o programa, quer rever alguma matéria ou ficar informado sobre o mundo dos negócios, acesse o nosso portal www.empresassa.com.br. E até mais!